Sou o professor Dr. Márcio Assis, sou o diretor executivo da Esporte Controle e hoje, com muito orgulho, estou aqui com o professor Dr. João Carlos Bouzas, que é um balaústre aí da educação física, é um amigo pessoal, e tenho o prazer de gravar a primeira entrevista com um amigo e um cara tão fera aí na nossa área de educação física. Apesar de dispensar apresentação, o professor João Carlos Bouzas, ele é doutor pela Universidade Federal de Viçosa, professor de Educação Física pela Universidade Federal aqui no Rio de Janeiro e tem seu pós-doutorado na Universidade Politécnica de Madrid, justamente no tema que ele vai abordar hoje, que é a termografia. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite de poder estar aqui fazendo a divulgação num trabalho que nós realizamos na Universidade Federal de Viçosa sobre o tema de termografia aplicado ao esporte. Então, muito obrigado, Márcio, de poder estar aqui colaborando com vocês na divulgação desse tema que é bastante interessante e inovador no esporte brasileiro. Bom, amigo, então já vou começar perguntando o que é termografia? Ok, a termografia é uma tecnologia que ela se remonta desde os anos 50. Obviamente que devido a toda a dificuldade de materiais, de formas de análise das imagens, né, isso acabou ficando relegado a um segundo plano e ela começa a ser resgatada a partir dos anos 2000, com o avançar da capacidade de análise e de processamento das imagens. Então, basicamente é o seguinte, a termografia é uma técnica que ela consegue captar o calor irradiado, no nosso caso, o corpo, né? Então nós emitimos calor por ondas de infravermelho e essa tecnologia, essa câmera, é como se fosse uma câmera de filmar normal, uma câmera de fotografar normal, só que ela tem uma lente especial que capta esse calor que o corpo está irradiando, de maneira que ele tem certas ondas que a visão humana não consegue captar. Então a câmera termográfica ela faz esse registro desse calor que o teu corpo está emanando de dentro para fora. E com isso permite uma série de interpretações super interessantes para quem trabalha na área de esportes. Muito legal, muito interessante. E, professor João, quais são as evidências científicas que servem como pilares? Tá. Então, veja bem, antes dela evoluir para a parte do esporte, ela teve a sua primeira, digamos assim, na área da medicina, como seu primeiro foco de estudo principal. Ela é atualmente utilizada muito como uma forma de detecção precoce de câncer, principalmente câncer de mama, onde o tumor, ele emite um calor acima do que é o normal do restante da área da mama, e dali a mulher ela é encaminhada para fazer uma mamografia. Também é utilizado principalmente para analisar o nível de vascularização de pernas, principalmente de sujeitos diabéticos que têm dificuldade de vascularização e com isso tem menos calor na perna. Então, na área do diabetes também é bastante utilizada. E então, os principais estudos, né, eles são na área médica, na área de saúde, eles são voltados tanto para a parte de câncer quanto da parte de diabético na questão da circulação de membros inferiores. Na área de esportes, digamos assim, ela começa a ter um grande arranque mesmo em termos de publicações a partir de 2010. Então, é uma ciência, é uma técnica que aplicada ao esporte ela é relativamente nova e tem tido bastante respostas interessantes, né? Onde nós atualmente temos algumas dissertações de mestrado e de doutorado em nível global, fazendo toda essa validação científica sobre o uso dessa tecnologia no esporte. Muito interessante. E eu gostaria de saber também como e quando ela chega no Brasil para ser aplicada ao esporte. Bom, de maneira geral, assim, nós podemos dizer que o primeiro registro, né, não oficial do uso da termografia no esporte no Brasil foi no Botafogo por volta de 2007 com o professor Altamiro, né?
onde ele recebe esse equipamento e começa a utilizar na sua rotina de trabalho, ok? Lá na Universidade Federal de Viçosa, nós começamos a utilizar isso como tese a primeira tese de mestrado no Brasil na área de esportes foi feita lá na Universidade Federal de Viçosa, defendida em 2010, onde nós fizemos um estudo comparando homens e mulheres, comparando o tempo necessário para se fazer o registro da imagem e outros aspectos metodológicos, né? Então, no Brasil, oficialmente, ela tem início com o professor Altamiro, no meio do futebol, e academicamente, da parte de esportes, com a gente lá na Universidade Federal de Viçosa, em 2008, quando a gente arranca com isso. Muito legal. Eu lembro até que o Davi, né? O professor Davi estava com o Altamiro na época. Isso, né? Logo por volta de 2009, 2010, o Davi, em torno dessa época, o Davi chega para ser o único responsável por tocar a termografia dentro do Botafogo. Muito interessante. E eu gostaria de saber também, é uma novidade, uma coisa que está se inserindo no esporte, como é que está a aceitação disso no esporte, de forma geral, não só reportando ao futebol. Tá. Como é que você vê essa aceitação? Ok, então fazendo uma linha do tempo, né, nós iniciamos esse trabalho em 2008, na Universidade Federal de Viçosa, e no ano de 2012, o Cruzeiro, ele nos contrata, aliás, em 2012, o Cruzeiro com o professor Eduardo Pimenta nos contrata e nós implantamos o setor de termografia no Cruzeiro no finalzinho de 2012 para que ele já utilizasse de forma rotineira na temporada 2013-2014, que coincidentemente o Cruzeiro foi campeão brasileiro nesses dois anos, né? Então o Cruzeiro, digamos assim, passa a ser um clube onde que tem a termografia no seu uso rotineiro, assim como o Botafogo já vinha fazendo, mas só com a nossa influência direta de aplicação. E a partir daí foram tendo os desdobramentos, né? Então hoje nós temos aqui no Rio, que eu tenho conhecimento, o Vasco utilizando, o Botafogo, o Fluminense utilizando também, o Flamengo tem interesse de colocar, se já não colocou, em São Paulo o Palmeiras, o Corinthians, o próprio São Paulo, o Santos eu não tenho conhecimento, e alguns outros clubes já manifestaram interesse, tipo o Sport Recife, o Goiás, o Grêmio. Então isso nós estamos observando uma bolha expansiva, o Minas Tênis Clube, para utilizar isso na sua forma rotineira lá de avaliação dos atletas. Então, durante os Jogos Olímpicos, né, eu observei algumas reportagens sendo utilizadas no voleibol e na ginástica artística também. Então, nós observamos uma bolha expansiva do seu uso, né, no esporte brasileiro como um todo. Então, isso nos deixa bastante feliz, no sentido que é algo que começou lá atrás, num projeto pioneiro em 2008, e praticamente 10 anos, o quanto que isso está progressivamente evoluindo na área do esporte. Muito interessante. Nós sabemos que ela está sendo muito utilizada como forma de prevenção, né? Num atleta, eu acho que seria essa sua maior aplicabilidade, a forma de prevenção. Então nós temos 3 situações muito pontuais, né? Nós temos uma situação que é uma coisa que nós não trabalhamos, e aí eu não tenho conhecimento de ninguém no Brasil que utilize, que é a forma de desenvolvimento de material esportivo. Então eu posso utilizar a câmera termográfica se eu preciso de uma vestimenta que eu precise eliminar calor. Então isso faz parte de um estudo na área de desenho industrial, desenho tecnológico de equipamentos. Ou eu posso ter uma roupa que tenha que reter calor. Então isso que eu tenho conhecimento, um grande fabricante de materiais esportivos na França que utiliza nos seus laboratórios esse tipo de equipamento para poder fazer o desenho. Por exemplo, um capacete de ciclismo, né? Ele tem que ter aquelas perfurações para que o ar possa entrar e fazer a retirada do calor da cabeça. Então, é uma aplicação mais tecnológica e no Brasil eu não tenho conhecimento se alguém está utilizando sobre isso. O que ela é usada mais, digamos assim, rotineiramente na parte de esporte, e digamos assim, uma ação bastante interessante, é a questão da prevenção de lesões. Então, a partir do momento que a nossa temperatura corporal ela tem que ser
basicamente idêntica do lado direito e lado esquerdo, se nós tivermos diferenças de mais de meio grau de um lado direito e do lado esquerdo, aquilo é um indicador que algo está errado naquela região. Então, para isso, você tem que ter qual é o mapa térmico do atleta, né? Então eu tenho que fazer um acompanhamento seriado para saber qual é a temperatura de membros inferiores ou de membros superiores daquela região, e a partir do momento que surge essa diferença, eu vou saber se uma região aumentou ou diminuiu a temperatura. Então eu vou saber qual é a região que está alterada. Em cima disso, identificando qual é a região que está alterada, eu vou fazer exames complementares. Então o médico vai fazer exames complementares, como um ultrassom, para poder identificar qual o tipo de problema. Qual é a grande vantagem? Se eu identifico que uma região está potencialmente sobrecarregada e que ela pode provocar uma distensão muscular, eu posso diminuir a carga de treinamento daquele atleta de maneira a evitar com que ele tenha uma lesão mais grave, ou dependendo das diferenças de temperatura, eu posso até suspender o treinamento daquele atleta. Então você imagina que eu tenho um jogador de futebol que é o salário mais alto do clube, ganhando seus 500, 600, 700 mil reais. Tá? Então ele é importante para o clube no momento que ele tenha condições de jogo. Então, se eu identifico um potencial risco de lesão, eu tiro esse jogador da situação de treino, né? Vou fazer um trabalho corretivo, vou fazer um trabalho compensatório, vou fazer um trabalho preventivo, e o risco dele lesionar em situação de treino é muito menor, ou até mesmo de uma partida que tem uma importância menor, para que na semana seguinte ele possa disputar uma classificatória de uma Libertadores ou um jogo mais importante do campeonato estadual ou brasileiro, enfim. E aí vai depender de toda a dinâmica que ele esteja envolvido. E aí o número de jogos que esse jogador passa a ter, ele é muito maior. E isso foi um trabalho assim bastante interessante, feito uma tese doutoral na Universidade Politécnica de Madrid, que eles, durante 2 temporadas, eles fizeram um acompanhamento, uma equipe profissional do Campeonato Espanhol, utilizando a termografia, e a incidência de lesões musculares caiu em torno de 85%. Né? Então isso é uma coisa bastante interessante para o clube. Ele tem o jogador em condições de estar jogando, né? Que é uma das coisas mais importantes.